A maioria de nós mulheres tem todo mês aquele momento que a fome e a vontade de doce aumenta. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas orientações nutricionais e estratégias que a gente pode usar durante a tão temida TPM. Fica comigo que eu vou te ajudar quando esses sintomas aparecerem. Bem, eu me chamo Anne, sou nutricionista, doutora em fisiopatologia e fundadora do Método 3E. Nesse canal aqui eu falo sobre nutrição baseada em evidência. Ao longo da vida, as mulheres convivem com uma montanha-russa de alteração hormonal. Isso reflete diretamente na qualidade de vida e na alimentação. A síndrome pré-menstrual, popularmente conhecida como TPM, afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Estima-se que de 80% a 90% das mulheres em idade reprodutiva sofre todos os meses com pelo menos um dos sintomas. Que sintomas são esses? São sintomas comportamentais, físicos e também psicológicos que ocorrem durante a fase lútea do ciclo menstrual, que é o tempo entre a ovulação até descer a menstruação. A TPM difere de uma mulher para outra e varia de leve, moderado ou até mesmo uma forma grave. Tem pessoas que possuem mais de 3 sintomas da TPM, que apresentam assim a síndrome pré-menstrual, ou SPM, que acomete cerca de 50% da população feminina. E há ainda a forma mais grave, conhecida como transtorno disfórico pré-menstrual, que afeta entre 3 a 8% das mulheres com TPM. Os sintomas da TPM também variam do tipo, quantidade, duração, passando tanto de alguns dias ou até semanas, em casos extremos, geralmente desaparecendo ou sendo significativamente reduzidos no final do período da menstruação. Alguns sintomas que aparecem são náusea, retenção hídrica, má vontade de comer doce, aumento de apetite, predileção por carboidrato, distensão abdominal, fadiga, hiperfagia, enxaqueca, insônia ou hipersônia, alteração do trato gastrointestinal, constipação, mudança de humor, irritabilidade, ansiedade, impulsividade, é uma série de sintomas. Não é nenhuma causa subjacente conhecida da TPM, mas é altamente provável que os sintomas estejam relacionados às flutuações hormonais que ocorrem durante o ciclo pré-menstrual, envolvendo hormônios tanto o estrogênio quanto a progesterona, quanto as prostaglandinas. Conforme essa imagem aqui, o ciclo menstrual dura em média 28 dias e consiste em 2 fases principais, a fase folicular e a fase lútea. Devido à oscilação hormonal, as necessidades nutricionais ao longo do ciclo menstrual podem mudar com a fase nas implicações fisiológicas do estrogênio e da progesterona. Então vamos lá. Na fase lútea ocorre altos níveis de progesterona e uma baixa de estrogênio que desencadeia um humor mais depressivo relacionado à baixa de serotonina. A redução do estrogênio também afeta o controle da ingestão alimentar, aumentando o apetite através da via orexígena. Eu destaco que existe uma queda do estradiol ainda nessa fase, que provoca uma diminuição da síntese e um aumento da degradação de serotonina, dopamina e as catecolaminas. Essa diminuição de neurotransmissores acarreta vários sintomas como alteração da qualidade do sono, aumento de fome, desejo de doce, irritabilidade, estresse, depressão, muito típicos da fase da TPM. E por que a serotonina é tão importante? Ela promove sensação de bem-estar, de felicidade, influenciando o comportamento alimentar e também as alterações do humor, além de estar envolvida com o aumento da fome, regulando a ingestão de alimentos e também o balanço energético. E ainda assim é importante destacar que durante a TPM também existe um aumento da inflamação relacionada a dores abdominais, às vezes dores de cabeça, dor muscular, cólica, sensibilidade e exacerbação de alguns sintomas tanto de depressão quanto de ansiedade. Mas é muita coisa que você pode fazer para ajudar a conviver e viver bem, de forma equilibrada, com menos sintomas durante essa fase. Embora hajam tratamentos medicamentosos, a dieta continua sendo uma terapia alternativa muito eficaz. Modificações na dieta, no comportamento alimentar e no estilo de vida têm potencial muito grande para te ajudar. Então, para mulheres com sintomas leves, a prática de atividade física e a adoção de uma dieta saudável pode auxiliar muito no manejo da TPM. Só que é simples dizer que basta manter a alimentação saudável e aumentar o exercício. Mas quais são as estratégias para que tornem esse processo mais fácil? Então, vamos lá? Primeira dica é realizar todas as refeições sendo a alimentação baseada em comida de verdade e não em lanches. Estimular a realização de lanches proteicos e ricos em fibra entre as refeições. Ter um padrão alimentar bem rico em frutas, legumes, vegetais, sementes, ou seja, seguir uma alimentação predominantemente saudável, aquela que a gente conhece. Reduzir o consumo de produtos ultraprocessados e junk food, principalmente nessa época.
Incorporar atividade física na maioria dos dias da semana pode ajudar muito na diminuir essa retenção de fluidos e também melhorar o humor. Investir nos alimentos fontes de vitamina B6, que é a piridoxina, como os grãos, aveia, nozes, banana, semente de abóbora. Essa vitamina ela ajuda na síntese da dopamina, da serotonina, do GABA, desses neurotransmissores, promovendo a sensação de relaxamento com efeito analgésico e anti-ansiedade. As fontes de B2, que é a riboflavina, também é essencial, visto que ela tem uma necessidade muito grande para ativar a B6, colocar a vitamina B6 na sua forma ativa, de piridoxina para piridoxal fosfato. E as fontes de magnésio também promovem o relaxamento muscular e vasodilatação. Então, junto com a B6, vai ser super importante a produção de serotonina. E aonde que a gente encontra? Queijos, leites, iogurtes, peixes, lentilhas e a própria semente de abóbora. Agora, vamos partir para falar um pouquinho sobre o manejo dos sintomas específicos nesse período. O primeiro deles é a vontade de comer doce. Esse desejo maior por alimentos adocicados, especialmente chocolate, vem de causas fisiológicas e de comportamentais. A questão é que essa vontade de consumir doce vem mês em mês. E o maior período de oscilação que interfere no desejo de consumir uma maior aporte de carboidratos e doces é a partir do 24º dia do ciclo. O comportamento motivado por comida são modulados por esses sistemas mesolímbicos, um sistema de recompensa que aumenta o desejo de obter um estímulo gratificante com a comida. O manejo desse sintoma pode ocorrer escolhendo melhores alimentos doces, com mais percentual de cacau, por exemplo, e menos açúcar. Investindo em receitas caseiras no lugar de doces processados, fazer um bolo caseiro, um brownie de micro-ondas, uma fruta cozidinha, tudo isso pode ajudar nesse manejo. Outro sintoma muito comum da TPM é a retenção de líquido, que ocorre por conta dessa flutuação hormonal. Ainda mais que o estrogênio possui um efeito de aumentar a permeabilidade vascular e fazer essa vasodilatação, causando edema e sensação de inchaço. Por isso, se observa nesse período mudanças cíclicas no peso corporal durante essa fase, com ganho de peso transitório, com inchaço, principalmente em membro inferior e membro superior da face e da mama. Esse inchaço também pode ocorrer no abdômen, porque nessa fase o intestino fica bem mais constipado. E você já sabe o que fazer para diminuir a retenção hídrica, né? Diminuir a ingestão de alimentos ricos em sal, aumentar a ingestão de líquidos e alimentos fontes de potássio, como batata doce, brócolis, couve, espinafre, aveia, grão de bico, lentilha, abacate, kiwi, melão, todos alimentos com bastante volume hídrico. São alimentos com ação diurética, também são excelentes como uma opção. Alguns chás, como o chá de cavalinha também. No método 3E eu trago uma série de estratégias para parte de perda de peso e controle de TPM e emagrecimento. Você pode e deve consumir fontes de carboidrato, mas cuide que elas sejam saudáveis, preferindo sempre os integrais, frutas e as raízes. Lembrando que o consumo de doces, gordura, alimentos muito salgados vai piorar essa retenção e vai piorar os sintomas. Eu queria aqui trazer também para você algumas dicas de fitoterápicos, que são compostos que podem auxiliar no manejo de alguns sintomas. Então, tem alguns suplementos fitoterápicos que podem trazer, mas outros não têm efeito absolutamente nenhum. Tem consciência disso. Então, eu vou falar dos mais famosos para TPM e vou deixar uma sugestão de leitura também, com uma revisão sistemática que traz essas propostas. Então, o primeiro que eu quero trazer é o chá de erva doce e o chá de melissa. Tem efeito calmante, sedativo e relaxante. Cuidado com a dosagem e com os efeitos colaterais e as contraindicações. Tem o chá de camomila, que é muito interessante para reduzir a gravidade dos sintomas pré-menstruais e possui atividade anti-inflamatória e também antioxidante, anti-ansiedade, anti-histamínica, analgésica e antidepressiva. E tem o Vitex agnus castus, também conhecido como árvore da casticidade, é mais utilizado no tratamento da síndrome pré-menstrual, com efeitos no controle da TPM, e você consegue achar com facilidade em farmácia. O próprio açafrão pode atuar reduzindo a ansiedade, pois aumenta os níveis de serotonina, além de neutralizar a ação dos radicais livres, porque também tem uma série de propriedades antioxidantes. Além disso, atua também na compulsão por doce, carboidrato, controla a ansiedade, reduz estresse. Então, preferi sempre adicionar na comida, como um tempero. A gente tem o óleo de prímula. A suplementação pode auxiliar ou não na redução de alguns sintomas da TPM, como irritabilidade, dores de cabeça, mastalgia, dores, inchaços abdominais, edema e ganho de peso. E falando de um dos suplementos mais comuns e rotineiros, a suplementação do piridoxal 5-fosfato,
que atua como um cofator no metabolismo do triptofano ligado à serotonina. Contudo, tem que salientar aqui que, por mais que isso seja observado, alguns benefícios dos fitoterápicos e outros suplementos, existe necessidade de uma avaliação individual, uma avaliação mais holística, sempre pautada no conhecimento e na segurança de fazer o que é certo. Combinando com tratamentos a inclusão de modificações de estilo de vida, exercício, manejo do sono, manejo do estresse e alimentação mais plant-based é o que mais vai reduzir os sintomas da TPM. Mas aqui hoje eu falei sobre as principais estratégias no manejo nutricional da TPM que eu costumo utilizar aqui no consultório. Mas lembre-se sempre, cada caso é individual, cada paciente possui suas queixas e as suas particularidades. E embora a literatura não defina nenhum protocolo a ser adotado pelo Nutri, é de suma importância que o profissional aborde em sua anamnese o rastreamento dos sinais e sintomas. Uma vez presente, a gente vai levar aí as condutas bem específicas para reduzir os sintomas. E lembre-se que a nutrição existe para te ajudar. Busque um profissional nutricionista capacitado para te auxiliar na modulação desses sintomas da TPM e não esqueça, obviamente, do acompanhamento com o ginecologista também. Então, eu vou deixar o link do método 3E aqui na bio, porque pode te ajudar em controlar outras questões relacionadas ao estilo de vida e trazer o emagrecimento que você tanto deseja.